Linguagens de programação. Nesta aula, você aprenderá sobre tipos de linguagens de programação, incluindo linguagens de baixo, médio e alto nível, o papel do programador e os requisitos para se tornar um excelente profissional. E, para finalizar, receberá 10 dicas para se tornar um bom programador. Vamos lá! Uma comparação entre linguagem de programação e linguagem natural. As linguagens de programação são conjuntos de regras e instruções que os programadores usam para criar programas de computador. Elas funcionam como uma forma de comunicação entre os programadores e os computadores, permitindo que as instruções sejam transmitidas de forma compreensível para executar as tarefas desejadas. A linguagem de programação e a linguagem natural são como dois idiomas distintos, cada um com suas próprias regras e nuances. Enquanto a linguagem de programação se assemelha à matemática e seus cálculos, ou seja, cada instrução é precisa e inquestionável, aceita como absoluta, a linguagem natural é mais comparável a uma conversa fluida e dinâmica, na qual as palavras e significados podem variar dependendo do contexto e da interpretação de quem as utiliza. Enquanto os computadores seguem rigorosamente as instruções da linguagem de programação, a linguagem natural está sujeita a diversas interpretações, onde o significado pode ser influenciado pelo contexto em que é empregado. Tanto a linguagem de programação quanto a linguagem natural são fundamentais para a comunicação e expressão de ideias. Quando a linguagem de programação possui uma estrutura definida, regras de interpretação e expressividade, a linguagem natural também compartilha desses aspectos, embora de forma mais flexível e adaptável. Ambas as formas de linguagem, cada uma à sua maneira, permitem aos seres humanos e aos computadores comunicarem-se, expressarem ideias e realizarem tarefas de maneira eficaz e significativa. Uma breve história da evolução das linguagens de programação. Houve um tempo em que os computadores eram grandes, complexos e pouco acessíveis. Na década de 1940, uma equipe de visionários liderada por Alan Turing deu os primeiros passos para criar uma linguagem de programação universal. Suas ideias deram origem ao Assembly, uma linguagem de baixo nível que permitia aos programadores interagir diretamente com o hardware dos computadores. À medida que a computação evoluía, surgiu a necessidade de linguagens mais abstratas e fáceis de usar. Assim, na década de 1950, Grace Hopper desenvolveu o primeiro compilador, que traduzia instruções em linguagem de alto nível para código de máquina. Isso marcou o nascimento das linguagens de programação modernas. Nos anos seguintes, linguagens como Fortran e COBOL surgiram, trazendo novas maneiras de expressar algoritmos e processos de maneira mais compreensível para os programadores. Com o tempo, o campo da programação se expandiu rapidamente, e surgiram linguagens como Lisp, criada por John McCarthy, que introduziu o conceito de programação funcional. Na década de 1970, Dennis Ritchie desenvolveu a linguagem C, na Bell Labs. C foi uma revolução, permitindo que os programadores escrevessem código mais eficiente e portável, possibilitando a criação de sistemas operacionais e aplicativos de grande escala. Com o advento da internet e da computação distribuída, novas linguagens como Python, Ruby e JavaScript emergiram, tornando-se populares devido à sua facilidade de uso e versatilidade. Elas foram fundamentais para o desenvolvimento de aplicativos web e móveis, impulsionando a revolução digital. Hoje, vivemos em uma era de diversidade de linguagens de programação. Cada uma possui suas próprias características, vantagens e comunidades dedicadas. Desde linguagens de baixo nível como C e Assembly, até linguagens de alto nível como Python e Java. Podemos ver nessa tabela o resumo de cada linguagem e seu ano de criação. Tipos de linguagem de programação. Existem diferentes tipos de linguagens de programação, que variam em termos de finalidade e complexidade. Finalidade. Linguagens de baixo nível. Estas linguagens são mais próximas da linguagem de máquina, compreensíveis diretamente pelo hardware do computador. Linguagens de médio nível oferecem um equilíbrio entre controle e abstração. Linguagens de alto nível são mais abstratas e próximas da linguagem humana. Complexidade baixa. Algumas linguagens são conhecidas por sua simplicidade e legibilidade. Elas têm uma sintaxe clara e concisa, facilitando a escrita e compreensão do código.
alta. Por outro lado, há linguagens mais complexas devido à sua natureza detalhada e à exigência de gerenciamento manual de memória e recursos do sistema. Agora vamos conhecer em detalhes cada nível de abstração e complexidade. Linguagem de baixo nível. As linguagens de baixo nível, como Assembly, estão intimamente ligadas à linguagem de máquina e ao hardware do computador. O código escrito nessas linguagens é altamente específico para a arquitetura do processador e muitas vezes requer um entendimento profundo do hardware. Assembly é um exemplo clássico de linguagem de baixo nível. Quando mencionamos arquiteturas de processadores como x86 e ARM, estamos nos referindo à organização e design interno de uma unidade central de processamento, CPU. A arquitetura de processadores pode ser comparada à organização de uma cozinha em uma casa. O processador é composto por unidade de controle, registradores, unidade lógica e aritmética, barramento, clock e o cache. A unidade de controle, o C, age como o chefe, coordenando as tarefas. Registradores são mesas de trabalho temporárias onde são colocados os objetos. A memória RAM é a dispensa, a unidade lógica e aritmética, ULA, é a área de preparação, o cache é uma bancada de trabalho rápida, o barramento é o caminho para transportar ingredientes, as instruções são receitas. E o clock é o relógio que determina a velocidade das operações. Uma arquitetura eficiente otimiza a execução de tarefas, assim como uma cozinha bem organizada facilita a preparação de refeições. Vamos considerar um exemplo simples de código Assembly x86, que é uma arquitetura de processador comum em muitos computadores pessoais. Este código em Assembly x86 exibe Hello World no terminal. Vamos entender algumas partes específicas. A instrução sexData define a seção de dados, onde os dados fixos do programa e a mensagem são armazenados. A instrução sexText define a seção de código do programa. A instrução global start especifica o ponto de entrada do programa. Na aula Fundamentos da Computação, explicamos o procedimento de instanciação de um programa em um processo pelo sistema operacional. As instruções move, show, int representam instruções de movimentação de dados, operações lógicas e chamadas do sistema, respectivamente. Os registradores IAX, IBX, ICX e DX são utilizados para armazenar valores. Diversidade de instruções Assembly por processador. As instruções Assembly são altamente específicas para cada arquitetura de processador. Em outras palavras, cada processador tem seu próprio conjunto de instruções Assembly. Por exemplo, o conjunto de instruções da arquitetura x86 é diferente do ARM. O código Assembly que funciona em um processador não funcionará necessariamente em outro. Programadores de Assembly precisam entender a arquitetura específica do processador para escrever código eficiente e funcional. Essa especificidade é uma das razões pelas quais as linguagens de alto nível foram desenvolvidas, pois oferecem abstração do hardware, permitindo que os programadores escrevam código mais portátil e menos dependente de uma arquitetura específica. Linguagem de médio nível. As linguagens de médio nível proporcionam um equilíbrio entre abstração e controle, incorporando elementos de baixo nível para manipulação direta do hardware, ao mesmo tempo que oferecem abstrações mais acessíveis ao programador. Um exemplo clássico é a linguagem C, que se tornou precursora de diversas outras linguagens. Vamos agora reescrever o programa feito em Assembly utilizando a linguagem C para realizar a mesma tarefa de imprimir Hello World. Ao compararmos Assembly com C, notamos alguns pontos importantes. Em termos de abstração, Assembly demanda um conhecimento mais próximo do hardware e é específico para a arquitetura do processador, enquanto C oferece uma camada de abstração mais elevada, permitindo que o código seja mais portátil e conciso. No aspecto da legibilidade, Assembly pode ser mais desafiador de entender devido à sua proximidade com o código de máquina. Visualmente, fica claro que a linguagem C é mais simples, tornando a interpretação do código mais fácil. Quanto à portabilidade, é necessário que o programa seja compilado e executado em diferentes dispositivos para identificarmos as dificuldades.
No entanto, é comum que o assembly seja altamente dependente da arquitetura do processador. O código precisa ser reescrito para diferentes arquiteturas, além das instruções assembly variarem de um processador para outro, assim como o nome dos registradores. Já a linguagem C, por oferecer mais abstração, é mais portátil, projetado para ser independente da arquitetura, e os aspectos específicos do processador são ajustados pelo compilador, permitindo que o mesmo código em C seja compilado em diferentes sistemas. Quanto à eficiência, a Assembly permite um controle preciso sobre o hardware, permitindo oportunidades para otimizações específicas, embora aumente o risco de erros problemáticos no programa. A linguagem C oferece um equilíbrio entre controle e eficiência, sendo geralmente mais eficiente do que linguagens de alto nível, mas menos do que a Assembly em termos de otimizações específicas. Outro ponto crucial a considerar é o desenvolvimento ágil. Geralmente, o Assembly demanda mais esforço e linhas de código para executar tarefas simples, ao passo que a linguagem C possibilita um desenvolvimento mais rápido e expressivo, sendo amplamente escolhida para o desenvolvimento de sistemas e aplicativos. Linguagem de alto nível. As linguagens de programação de alto nível foram concebidas para proporcionar uma abstração avançada do hardware e uma sintaxe mais próxima da linguagem humana, facilitando a escrita e compreensão do código. Aqui estão algumas características principais dessas linguagens em comparação com as de médio e baixo nível. Em relação à abstração, as linguagens de alto nível se destacam ao oferecer um nível superior desse conceito. Nesse ambiente, os programadores são conduzidos a uma esfera onde a complexidade do hardware é atenuada, permitindo-lhes mergulhar diretamente nos desafios do problema a ser solucionado. Por meio dessas linguagens, o código se transforma em uma representação mais próxima do pensamento humano, liberando os desenvolvedores dos detalhes específicos do hardware. É como se, ao trabalharem com essas linguagens, os programadores pudessem concentrar-se no problema a ser resolvido e ficar livres das complexidades da linguagem. Quanto à portabilidade, é comum que o código escrito em linguagens de alto nível apresente uma maior capacidade de adaptação entre diversas plataformas e sistemas operacionais. Isso ocorre porque a implementação das instruções é realizada pelo compilador ou interpretador da linguagem, permitindo uma transição mais suave e eficiente entre diferentes ambientes de execução. No que diz respeito à facilidade de leitura e escrita, as linguagens de alto nível são projetadas para se assemelharem mais à linguagem humana, resultando em códigos mais legíveis e compreensíveis para os programadores. Em relação à produtividade, devido à abstração e à sintaxe mais clara, os desenvolvedores conseguem escrever e manter o código de forma mais rápida e eficiente. No que se refere ao gerenciamento de memória automático, várias linguagens de alto nível proporcionam funcionalidades como a coleta de lixo, simplificando o processo de desenvolvimento e diminuindo a probabilidade de erros associados à alocação e liberação de memória. Agora, vamos reescrever o programa Hello World, utilizando linguagens de alto nível, como Python e Java. Podemos perceber que, ao utilizarmos Python, conseguimos reduzir todo o programa a apenas uma linha de instrução, o que demonstra claramente o poder de abstração das linguagens de alto nível. Papel do programador. Qual é o papel do programador? O papel do programador na sociedade contemporânea é diversificado e em constante evolução, refletindo a crescente dependência da tecnologia em quase todos os aspectos da vida moderna. No que diz respeito ao desenvolvimento de software, os programadores são responsáveis pela criação, implementação e manutenção de software para uma ampla variedade de plataformas e finalidades, desde aplicativos móveis e web até sistemas embarcados e inteligência artificial. Quando se trata de resolução de problemas, os programadores enfrentam desafios complexos e constantemente buscam soluções criativas para problemas técnicos e de negócios. Em relação à inovação tecnológica, os programadores desempenham um papel fundamental na condução da inovação tecnológica, desenvolvendo novas ferramentas, algoritmos e abordagens para resolver problemas e melhorar a eficiência. E na colaboração interdisciplinar, muitos projetos de software exigem colaboração estreita com profissionais de outras disciplinas, como designers de interface, engenheiros de software, cientistas de dados e especialistas em domínio específico.
Quando se trata de segurança da informação, os programadores devem estar cientes das melhores práticas de segurança da informação e serem capazes de implementar medidas de segurança em seus aplicativos para proteger dados sensíveis e mitigar vulnerabilidades. Requisitos para se tornar um excelente profissional. Quais são os requisitos fundamentais para se tornar um programador de qualidade? Vamos analisar alguns deles. Conhecimento técnico profundo. Um excelente programador deve possuir um sólido conhecimento de linguagens de programação, estruturas de dados, algoritmos e princípios de design de software. Habilidades de resolução de problemas. A capacidade de analisar problemas complexos, identificar soluções eficazes e implementá-las de forma eficiente é essencial para se destacar como programador. Aprendizado contínuo. Dada a rápida evolução da tecnologia, os programadores devem estar dispostos a aprender continuamente novas linguagens, ferramentas e técnicas para se manterem atualizados e competitivos no mercado. Boas práticas de codificação. Escrever código limpo, legível, modular e bem documentado é fundamental para facilitar a manutenção, colaboração e escalabilidade do software. Habilidades de comunicação e colaboração. Ser capaz de comunicar efetivamente com colegas de equipe, clientes e partes interessadas é crucial para o sucesso de um programador, especialmente em projetos que exigem colaboração interdisciplinar. Ética profissional. Os programadores devem aderir a padrões éticos elevados, respeitando a privacidade, a segurança e os direitos dos usuários e clientes, além de cumprir as políticas e regulamentações relevantes. Adaptabilidade e resiliência. A capacidade de se adaptar a novas tecnologias, enfrentar desafios e lidar com falhas de forma construtiva são atributos essenciais para se destacar como programador em um ambiente dinâmico e em constante mudança. Ao longo desse curso, você se preparará para liderar o desenvolvimento de software, resolver problemas complexos de maneira inovadora, explorar novas fronteiras tecnológicas por meio da colaboração multidisciplinar e dominar as melhores práticas de segurança da informação. Por fim, irei dar 10 dicas para ser um bom programador. Estudar constantemente. A tecnologia evolui rapidamente, portanto, a disposição para aprender é fundamental. Compreender algoritmos e estruturas de dados. Esses fundamentos são cruciais para resolver problemas de maneira eficiente. Escrever código limpo e legível facilita a manutenção e colaboração. Dominar uma ou mais linguagens. Profundidade é tão importante quanto a amplitude. Praticar resolução de problemas. Habilidades de resolução de problemas são essenciais. Aprender boas práticas de desenvolvimento. Conhecer princípios como Dry e Solid. Trabalhar em projetos reais. Aplicar conhecimento em projetos práticos ajuda na aprendizagem. Compreender o ciclo de vida do desenvolvimento de software, da concepção à manutenção. Participar da comunidade, fóruns, eventos e redes sociais são ótimos para aprendizado e networking. Ser paciente e resiliente. A resolução de problemas pode ser desafiadora, e a persistência é chave. A programação, com sua vasta gama de linguagens e demandas, desempenha um papel fundamental na sociedade moderna, capacitando os programadores a criar, inovar e resolver problemas de forma eficaz. Com um profundo conhecimento técnico, habilidades de resolução de problemas e práticas éticas, os programadores contribuem para o desenvolvimento de software robusto e seguro. A constante necessidade de aprendizado e adaptação reflete a natureza dinâmica e em evolução do campo da programação, onde a colaboração, a perseverança e a busca pela excelência são essenciais para se destacar.